Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa almofada em tecido. Eu tô renovando aqui a decoração, então eu resolvi de fazer capas novas para minhas almofadas. Aí eu fiz esse composê, ó, de uma capinha que ela é creme com esses detalhes em marsala e de uma capinha que é toda no tom marsala. Aqui no vídeo eu mostro para vocês a costura dessa estampadinha. Mas qualquer uma que você vai fazer aí, você pode fazer dessa mesma maneira. Vou mostrar ela agora no detalhe para vocês. Aqui a almofadinha tá cheia, já com o refil dentro dela. Eu faço com essa costurinha aqui, ó, rebatendo a almofada para ficar com essa orelhinha de acabamento aqui ao redor todo. Eu acho que isso dá um charme a mais na almofada e também ajuda ela a ficar mais estruturada. Aqui na parte de trás, ó, eu resolvi de colocar o zíper aqui nessa posição, mas se você quiser colocar mais pra baixo ou até mesmo no meio, fica a teu critério aí, tá? E esse refil aqui dessa almofada, eu já compro ele pronto, ó, ele é como, não dá pra ver aqui no vídeo, mas ele é como se fosse um TNT aqui. E a medida desse refil é de 45 por 45. E vocês vão ver aí no vídeo que o tecido eu também corto na medida de 45. Aí, quando eu faço as costuras, diminui um pouco e ele fica no tamanho entre costuras aqui, ó, de 43. Fica um pouquinho menor do que o tamanho do refil, mas eu achei melhor fazer dessa forma, porque agora a almofada tá nova, ela tá bem cheinha. Só que conforme a gente vai usando a almofada, ela vai murchando e parece que vai diminuindo o tamanho. Aí, se eu faço a capa da almofada no mesmo tamanho, fica aquela capa sobrando assim, eu acho que fica feio. Então, agora, quando nova, ela fica bem estufadinha, bem, assim, preenchida. E quando ela vai envelhecendo, por estar um pouquinho menor, não fica feio, não fica tecido sobrando daí. Vamos lá acompanhar o passo a passo? Então, eu estou aqui com o meu tecido. Ele está dobrado ao meio ali, ó. E ele tá na medida aqui de 45 de largura e tá com 1 metro, né? Aqui ele tá com 50 centímetros porque tá dobrado, mas o meu pano tem 1 metro aqui, porque tá na quantia que eu comprei lá da loja já. A loja que eu comprei só vendia de 1 metro, aí eu peguei, já acertei as pontinhas aqui com o esquadro pra ficar bem certinho o ângulo, e vou colocar o zíper. O zíper, eu não encontrei ele por metro pra comprar dessa cor aqui, que é um cremezinho. Então, eu peguei um zíper pronto, na cor creme, mas pra costura ficar mais certinho, eu vou ter que tirar esse cursor e colocar novamente depois. Vou colocar aqui, ó, quando o zíper é por metro, tá? Ou se você for comprar o pronto pra costurar, é melhor que ele seja maior do que a peça que você tá costurando. Então, aqui é 45 e no final das contas eu achei o zíper de 60 centímetros. Mas o valor dá bem pouca diferença, então não precisa ficar olhando tanto assim o tamanho. Aí eu coloco o direito do zíper com o direito do meu tecido aqui e vou passar uma costura aqui, ó, rentezinha aos dentinhos do zíper. Posicionei ali, ó, o zíper bem rentezinho da borda do tecido. Troquei aqui o calcador da máquina, coloquei o próprio pra colocar zíper, porque fica muito mais fácil. Às vezes você tem dificuldade para pregar zíper e você nem sabe que é o calcador, né? Então, experimenta de trocar aí que você vai ver que fica bem mais fácil. E vou passar a costura aqui, ó, rentezinha ali onde o calcador estiver batendo mesmo no dentinho do zíper. Ó, então, eu já preguei o zíper aqui desse ladinho, vou virar o zíper aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou alinhar ele ali na bordinha e vou pregar o zíper ali na outra extremidade também. Aí, eu já vou fechar minha almofada aqui, ó, porque aqui tá dobradinho, né? Então, ficou desse jeito aqui, ó. Eu posso abrir o meu zíper aqui se eu quiser. E eu vou passar uma costura aqui rebatendo ele. Então, tá lá, ó, eu abri o zíper, eu joguei aqui a sobrinha do zíper pra trás, aí eu já troquei o calcador da máquina, coloquei aquele comum que a gente usa pra fazer costura reta ou costura zigue-zague, e vou passar uma costura reta aqui agora, rebatendo esse zíper.
E a distância que eu uso é o zíper passando no pezinho da máquina, que daí eu consigo seguir a costura em uma distância igualzinha em toda a extensão dele. Então, o zíper pregadinho e rebatido ficou desse jeitinho aqui, ó. E agora eu vou virar ele uns 3 dedinhos para baixo. E vou passar uma costurinha aqui nessa dobra só para marcar ela, fazendo o espaço de um pezinho de máquina só. Então, eu já posicionei, ó, o tecido ali, e quando a gente fala um pezinho de máquina, é a borda do tecido, vai passando rentezinho ao calcador da máquina. Aqui tá dobrado no caso, aqui no fundo continua dobrado também, e a abertura da almofada eu vou deixar ela assim um pouquinho pro lado. Aqui agora entra a questão do zíper, que eu tô usando um zíper comprado, né, que ele tem aqueles ferrinhos de acabamento aqui nas extremidades. Aí, para essa costura aqui ficar perfeita, é bom que o zíper esteja fechado aqui, para não ficar nenhum espacinho de folga aqui no dentinho do zíper. Só que se eu costurar ele fechado, o cursor vai ficar aqui para fora, não tem como eu passar depois. Então, eu tenho que cortar esses ferrinhos de acabamento aqui. Tirar o cursor fora com o zíper fechado e repassar o cursor, deixando ele aqui no meio. Eu já repassei o cursor, tá ali. Se você tem dúvida nessa parte de como coloca o cursor, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço. É bem prático, é bem simples. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você não souber colocar, você vai lá e dá uma conferidinha nesse vídeo. E agora o próximo passo é da mesma forma que eu fiz essa costura aqui em cima, deixando o espaço de um pé de máquina, eu vou fechar as laterais aqui da minha almofada dos dois lados da mesma forma. Aí aqui eu só vou mostrar pra vocês que quando você for passar pelo dentinho do zíper, você dá uma costura de retrocesso para garantir que esse local aqui não vai ficar uma costura fraca e se soltar com o tempo. Vai com cuidado, tá? Pra não quebrar a tua agulha. E daí você faz o retrocesso. Aqui agora, nesse momento, eu já posso cortar essa sobrinha do zíper aqui pra deixar ali igualado as partes. E o meu fundo ainda tá com aquela dobra, porque o tecido não tá na medida da almofada que eu quero, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui a distância que ficou de costura a costura, não de borda a borda, tá? Só a distância de costura a costura. O meu aqui tá dando 43 centímetros. Posso até conferir em outro lugar para ver se tá dando a mesma medida. Eu tô tirando essa medida para garantir que a minha almofada fique bem quadradinha. Aí, como eu já vi que a costura das minhas laterais tá com 43 centímetros, eu vou marcar aqui a mesma medida aqui no fundo. Então, como eu tinha essa sobra aqui de tecido para mim poder deixar a almofada, né, no tamanho quadradinho que eu quero, eu medi aqui agora. Então, sempre de lateral a lateral e de topo a fundo, vai ficar com 43 centímetros. E eu vou passar a costura bem sobre aqui essa risquinha do lápis. Agora que eu já passei a costura aqui, aí eu vou cortar essa sobra. Como a costura tá ali bem em cima da minha marcação de lápis, eu corto deixando uma sobrinha. E agora, para mim poder desvirar a minha peça, eu vou tirar o excesso aqui, ó, dos cantinhos da almofada, para quando eu virar, esse cantinho aqui, ele não ficar um cantinho grosso embolado. Vou fazer isso sem cortar a costura, tá? Só tirando o excesso do tecido ali mesmo. Então, aqui eu já tirei o excesso dos 4 cantinhos e vou virar aqui a minha almofada. Abro aqui o zíper. Quando a gente vira assim, ó, os cantinhos, eles não ficam muito bem assentados. Então, eu pego alguma coisa pontiagudo, que no caso aqui eu uso a ponta da tesoura fechada, e vou espetando ali o cantinho de dentro pra fora, pra ele ficar bem agudo, bem bonitinho.
Feito isso nos 4 cantos, agora eu vou passar uma costura aqui, ó, pelo lado direito mesmo, rebatendo a minha almofada. Lá a parte que eu falei pra vocês de tirar o cursor e colocar novamente, pra gente conseguir costurar o zíper com as 2 pontas fechadas, é pra esse acabamento aqui ficar bom, ó, ele fica bem juntinho uma parte do dentinho da outra. Quando a gente costura com o zíper aberto, um pedacinho, por mais que a gente cuide, acaba ficando uma fresta aqui e isso no acabamento não fica bonito. Então, eu vou começar fazendo aqui essa costura de rebater toda a volta da almofada aqui na parte do zíper, porque eu já aproveito o começo da costura para fazer um retrocesso aqui sobre os dentinhos. Também vou passar com a distância de um pé de máquina, que é quando a borda da almofada passa rentezinho a borda do calcador da máquina. Então, eu vou começar. Aqui sobre os dentinhos eu vou voltar e vou fazer um retrocesso. Quando chegar no cantinho da almofada, com a agulha abaixada, eu ergo o calcador e viro aqui a almofada. E vou ajeitando aqui a costura para ir passando rentezinho. Eu não passei aqui a borda da minha almofada, porque esse tecido aqui, ele é mais encorpado, mais grosso, e eu vou só ir ajeitando ele com a mão assim mesmo. Mas, se você preferir, quiser passar o teu aí com o ferro, aí fica a teu critério. E depois de toda a costura rebatida, ficou desse jeitinho aqui, ó. Fica com essa orelhinha aqui de acabamento ali na bordinha. Quando você estiver passando com a costura lá do outro lado do zíper, você não esquece de fazer o retrocesso também sobre os dentinhos, para dar uma segurança maior. E é isso, gente, a almofada ficou desse jeitinho assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!